Sejam bem-vindos ao canal novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre temas hype e não hype, mas principalmente sobre por que CTOs, grandes CTOs estão largando bilhões para ir para a Anthropic, né. Então, imagina você ser um CTO de uma empresa que fatura centenas de milhões, ter status, autonomia, equity, né, e decidir largar tudo para virar engenheiro numa outra empresa, mas não uma empresa qualquer. Anthropic, a desenvolvedora da cloud, né, do Cloud Code, para quem é desenvolvedor e usa muito. Bom, não é um caso isolado, né, isso está acontecendo várias vezes já. Tem um movimento muito específico, né, por trás disso tudo. Então, quando a gente pensa Anthropic, ela começa a atrair um tipo de perfil que normalmente, não se move, né, no mercado. Não são profissionais em ascensão, né, que: "Ah, esse cara se destacou muito bem nessa empresa, então é um talento que a gente quer trazer para compor nosso quadro de talento, para assumir uma área", né. São pessoas que já chegaram ao topo, né, de certa forma a gente pode pensar assim, eles estão no topo. Então, fazer um movimento, desse nível, é um pouco diferente, por isso que acabou gerando um pouco esse vídeo, essa nossa conversa. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala muito, por exemplo, do CTO, né, da Workday, que ele saiu, ele recebeu um convite da Anthropic para ser membro, técnico de staff ali da Anthropic, então ele saiu do cargo. hã e não é um movimento que a gente considere tão comum. Tem aqui também o Brian, que ele saiu da You.com, né, uma empresa, que ele foi um dos fundadores, que vale bilhões de dólares, né, de plataforma enterprise, uma plataforma enterprise de IA. A gente tem o brasileiro que foi cofundador do Instagram, né, que assumiu como executivo na Anthropic lá no começo. A gente tem aqui também, mais um, né, que é o Henry, ele tem uma startup de AI que, fatura, né, mais de 200, milhões e também, né, acabou saindo, aqui é até interessante, ele postou um pouco da saída dele. Temos a Nick também. Então assim, nós temos, diversos casos que vêm ocorrendo, né. Então, gente que construiu empresas bilionárias, como a gente pode ver aqui, decidindo voltar para um nível técnico, né, então veja que movimento é esse. Isso não acontece por acaso. Eu acho que esse é o grande ponto desse vídeo, né. Na superfície, se a gente olhar superficialmente, né, na superfície parece muito um downgrade, né. Ou seja, você sai de CTO, né, para virar mais um dentro de um laboratório de IA, um pesquisador, um engenheiro. Mas quando você olha mais de perto nesse tipo de movimento e nos perfis, isso é um movimento de reposicionamento muito forte, né. Então eles, não estão descendo na hierarquia, eles estão se aproximando do centro, né, dessa nova hierarquia, dessa nova tecnologia. Então, toda indústria, ela tem um centro de gravidade, né, é isso que eu quero dizer muito como centro. Então, um lugar onde as decisões mais importantes, né, elas são tomadas, onde o futuro é definido, e quem de nós não gostaria de estar nisso, né? Eu gostaria, né, e eu estou, inclusive, como um decisor muito importante, então, é um outro tema. Então, e agora voltando a falar um pouco nesse centro, né, esse centro ele hoje existe nos laboratórios de inteligência artificial da OpenAI, da Anthropic e de várias outras, né. Então, ferramentas como o Claude, ele já não são mais, só assistentes, né, eles estão começando a escrever código melhor, eles estão resolvendo problemas reais, né, eles estão, impactando diretamente negócios, né, faturamentos, então e muitas vezes a vida das pessoas, né. Eh, então se você entende isso,
né, pensar em ficar de fora desse ambiente começa a parecer um pouco arriscado, né, porque tudo fora desse ambiente pode colapsar. Então, você não aprende, né, só pelo que você faz nesse tipo de ambiente, né, você, mais porque, você não aprende só pelo que você faz lá, né, você aprende com as pessoas que estão em volta, né, quem está a seu redor, assim, são pessoas fantásticas, cabeças, fundadoras, e muitas delas de diversas, startups e empresas consolidadas. Então, são ambientes com alta densidade técnica, né, eh comprimindo anos de aprendizado e de experiência. Então, aqui a gente entra num ponto, né, isso demonstra que não é só hype, né. Esses modelos estão avançando rapidamente, eles, especialmente no âmbito de programação. Então, quando a tecnologia ela começa a mudar a estrutura de mercado, status perde muito peso. Então, esse ponto também é muito importante. Então, se a AGI, né, a inteligência artificial geral, acontece, e ela pode acontecer, e se ela acontecer, você está dentro, né, você está dentro de onde ela aconteceu, no lugar onde ela nasceu. Então você, tá ali presenciando, criando tudo isso, né. E se não acontece, você entende o limite real da onde a gente está. Então isso é um ponto importante. Então, pensando muito em ambientes, né, ambientes, horizontais, eles têm menos burocracia, né, e maior velocidade. Então, a Anthropic pensa muito nisso. Então o ponto aqui não é só Anthropic, né, porque eu falei muito dela, é comportamento. Então isso é o que a gente tem que medir disso tudo que a gente está visualizando, e esse título aqui fala muito disso, né, aqui ó. Então, e nesse âmbito, né, de comportamento, né, a maioria não percebe isso, né, e até ser um pouco tarde demais. Então, quando pessoas no topo começam a se mover, né, nessa direção, isso normalmente indica mudança estrutural. E a gente percebe isso muitas vezes que não está no topo, tarde demais. Então é por isso que eu resolvi fazer um pouco desse vídeo, certo? E aí eu aproveito, quando a gente fala em movimento, né, hoje é 4 de maio, é o Star Wars Day. Então, é é uma história Star Wars, é difícil alguém não conhecer, mas é uma história criada ali por George Lucas, né, hoje pertencente a um estúdio, e saiu da ficção, né, e virou um império de uma marca, né. Então, eu até tenho um Instagram específico disso, tá? Quem quiser dá uma olhada ali no meu site pessoal e vai achar esse Instagram. Eu falo só de Star Wars especificamente, de um personagem ou, né, vários personagens porque eles são clones. Então, voltando um pouco, né, naquela época quem dominava a tecnologia, né, criava o universo, né, e universos, né, em Star Wars. Então hoje quem domina a IA, começa a moldar o mundo real, né, o mundo como ele será. Então essas pessoas já entenderam isso, e parece que muitos de nós ainda não entendeu isso, né. Então a pergunta, que eu penso muito é se isso vai impactar você, vai impactar a mim, e então a pergunta é isso, né, você prefere estar dentro ou assistindo de fora? Muitas vezes a gente não tem a opção de estar dentro, né, não se tem essa capacidade de chegar lá, não é uma capacidade pessoal, é uma série de fatores no universo que precisam coexistir, né, mas você precisa se mover, ler e estar atualizado. Então se esse tipo de análise faz sentido, né, para você, eu aproveito para convidar a se inscrever aqui no canal, a seguir as redes sociais, né, e aqui não é só sobre hype, né, é sobre entender o jogo antes da maioria. Então é isso que eu convido vocês. Até o próximo.